Fala aí, galera, beleza? Então, eu sou Luiz, né? Vocês já me conhecem aí em sala de aula. E hoje eu vim aqui pra gente gravar a primeira videoaula do caderno virtual, da segunda versão do caderno virtual que tá ganhando aí alguns recursos, como vídeos e a questão do hiperlink mais intensificada. E hoje eu vim falar rapidamente sobre o finalzinho da aula de Word. A primeira aula de Word a gente viu um pouquinho da história do programa, vimos um pouquinho também sobre a história da comunicação, entendemos a estrutura do Word e já as primeiras ferramentas. E agora vamos finalizar a aula, que é basicamente o seguinte: a gente, ao abrir aqui o Word, né, no menu iniciar, a gente, digamos o seguinte, que digitamos o nosso texto, né, fizemos a edição do nosso texto, seja esse texto do colégio, da faculdade, do trabalho, do que seja, e vamos salvar, né? A última etapa agora é a de proceder com o salvamento. Veja que lá no módulo de Windows, há um mês atrás, a gente teve uma aula destinada a entender o que é arquivo, né? Entendemos que arquivo é a unidade básica do sistema operacional. Fizemos até uma analogia, entendendo que o arquivo está para o sistema operacional, assim como os tijolos estão para a parede. E agora vamos entender um pouquinho mais disso aqui, ou seja, um módulo, né, o assunto de um módulo retornando a o outro módulo. E é o seguinte, veja que a gente viu que arquivos de imagem podem ser, por exemplo, JPG, GIF, WMF. Vimos que arquivos de música podem ser MP3, WMA, Wave, etc. Agora vamos entender internamente ao programa do Word de que maneira a gente vai se utilizar desse conhecimento para resolver demandas. Veja só, algumas escolas, algumas residências, algumas empresas, elas na verdade ainda não estão com o Office mais recente. Não raro isso acontece, de você chegar no lugar com um documento criado, seja no Office, no Word ou no PowerPoint, e é surpreendido em este arquivo não abrindo. Veja só que ao clicarmos no botão Office e escolhermos a opção de salvar como, ele já nos dá aqui a possibilidade de escolher o tipo de arquivo, né? Então a gente poderia escolher. Mas vamos clicar aqui no salvar como, porque a janela vai se abrir e a configuração vai poder ser mais completa. Então, clicando em salvar como, o que é que acontece? Eu vou escolher onde salvar. No meu caso aqui, eu vou salvar aqui no disco local D. Veja que eu criei aqui uma pasta chamada de temp e eu tenho certeza que em algum momento você já viu em algum computador esta pasta com este nome e fica, meu Deus, o que será temp? Temp, na verdade, é um nome, né, que a gente dá a uma pasta que vai conter arquivos temporários, ou seja, arquivos de trânsito, né, que nós vamos tirar dali, colocar ali e tirar de cá e colocar lá, etc. Então eu vou salvar aqui na minha pasta temp. E veja só, o nome, eu vou deixar esse mesmo texto. E o lance dessa videoaula é justamente a gente entender isto aqui, ó, o tipo. Veja que se nós não fizermos configuração nenhuma, o tipo de arquivo no qual vai ser salvo é documento do Word, que equivale a dizer que vai ser um docx, que é a versão mais atual, tá certo? E que vai ser aberto no Office 2007, no Office 2010. Agora, se eu quero salvar este arquivo, entendendo que eu vou abri-lo num computador que tem até o Office 2003, eu preciso clicar aqui e escolher a versão de compatibilidade. Ou seja, o que é isso?
Veja que na medida que um programa ele avança e vem versão 1, versão 2, versão 3, ele vai acoplando em si novos recursos, que vai tornando o programa mais complexo e chega em um momento que essa complexidade é tão grande que o programa da versão anterior não consegue ler certos recursos e basicamente quando a gente salva o documento em documento do Word 97 a 2003, nós estamos justamente indicando que o documento vai poder ser aberto no Word, seja o Word 97, o Word 2000, o Word XP ou o Word 2003, que possui menos recursos do que o Word 2007. Então, vou clicar aqui e vou salvar. Mas eu vou salvar também na versão atual. Veja, né? Não vou fazer configuração nenhuma e ele vai salvar aqui em documento do Word. Veja o que é que vai acontecer a hora que eu clicar aqui no salvar. Vai se abrir esta caixinha, você está prestes a salvar o documento em um dos novos formatos de arquivo. Veja só, né? Mesmo como eu havia acabado de salvar na versão anterior, a hora que eu venho salvar na versão mais atual, ele me abre essa caixa de diálogo dizendo que um novo formato de arquivo e que neste formato ele vai ter algumas ferramentas que poderão não ser abertas no Word mais velho. Vou clicar em OK aqui para salvar esse arquivo no formato agora de Word 2007. Por fim aqui, eu vou salvar ainda este documento num tipo de arquivo que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é o PDF. Então, ó, cliquei aqui, veja que ainda estou salvando aqui na pasta temp, o nome é o mesmo, e vou colocar aqui, eu vou clicar em salvar. Beleza, salvamos em 3 formatos diferentes de arquivo. E a hora que eu abro aqui a pasta, veja o que é que vai acontecer. Ó, então eu já estou aqui na pasta temp, vou abrir aqui a pasta temp e o que é que acontece? Eu tenho aqui 3 formatos de arquivo. Veja que o primeiro deles, que é o primeiro que eu tinha salvado, o ícone é bastante diferente aqui do de baixo. Bastante diferente não, é um pouquinho diferente, né? Mas dá para você reconhecer que é de um Word mais antigo. Veja o tamanho dele sendo bem maior, né? Sendo 26K. O segundo documento, ele é o documento que foi, né, salvo no Word mais recente. Veja o quanto ele já é bastante enxuto, ele tem apenas 11K, né? Veja que as versões novas dos programas tendem a encontrar uma maneira de a mesma quantidade de conteúdo, utilizar menos espaço em disco, etc. E por fim aqui, eu gostaria de falar um pouco aqui, por que o ícone, né? Um ícone vermelhinho estranho, o que é isso, meu Deus? Isso aqui é basicamente a última versão que eu escolhi, que foi a PDF. O que é que acontece? Se eu abro esse documento em PDF e eu tento fazer alguma alteração, digamos isso, ó, selecionei, quero apagar aqui no teclado, quero escrever, não escreve, nem apaga, por conta de que há uma camada de segurança à edição deste documento. Então veja bem, se eu escrevi um trabalho do colégio, escrevi um trabalho da faculdade, escrevi um relatório, um ofício, um currículo, o que seja, e vou utilizar o arquivo, né, virtualmente, vou enviar virtualmente a alguém e quero uma segurança aos dados, eu posso salvar então na versão de PDF, porque a edição deste documento não é possibilitada através do Word, né? É possibilitada sim através de um programa desta empresa aqui, né, da Adobe. Então é importante salvar neste formato se quisermos atribuir ao documento uma camada de segurança, tá certo?
Então, basicamente é isso. Veja que o tamanho dele também é breve, né? Abreviado aqui, apenas 12K. E é isso aí, tá? Então, assim a gente finaliza a aula 1 de Word. Me desculpem a, é, eu estar bastante rouco aqui no final de semana, né? O clima me tornou aqui bem rouco, gripado. Então, não faltem aula, né? Na próxima aula a gente vai avançar e já vai adentrar a opção de menu início, que tem ferramentas bastante importantes. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau.